Ansiedade, depressão, lapsos de memória e afastamento social. Essas são algumas das consequências que a pandemia de Covid-19 nos deixou. Estudos apontam que apenas no seu primeiro ano, a prevalência global de transtornos psicológicos aumentou cerca de 25%, motivada principalmente pelos impactos sociais do isolamento. Mas o fim da pandemia, infelizmente, não significa que algumas das suas consequências tenham sido superadas. Ainda é fundamental investirmos no nosso bem-estar emocional. E o que você tem feito nesse sentido? Como tem cuidado da sua saúde mental? A pandemia eu estava morando sozinho na época, então foi uma época bem complicada em relação a ficar sozinho em casa o tempo todo. Era 24 horas sozinho, isolado de todo mundo. Literalmente de todo mundo, ficava sozinho em casa, trancado, e foi uma questão bem complicada em relação a isso. Porque tu só ficava eu e a televisão o dia todo, entendeu? Eu tenho meus filhos já são tudo criado e coisa, certo? Eu tenho um neto adolescente, né, que tem 16 anos, e mais ele estuda, mais ele fica dentro do quarto, ficou mais, antigamente ele ficava, agora sempre fica dentro do quarto, sempre assim, sabe, não, só pra escola e coisa assim. Põe as pessoas que ficaram meio assim, não, vou ficar recluso e não vou ter contato com ninguém porque eu tenho medo de pegar esse vírus. Se eu morro, eu tenho filho, tenho família para sustentar, para criar filho, para criar tudo. Daí os caras ficaram meio assim, né? Teve umas pessoas que até ficaram meio para baixo, assim, na autoestima, né? Eu acho que o pós-pandemia veio somar já a uma série de disfunções emocionais que as pessoas vêm tendo em função não só do pós-pandemia, mas em função do contexto geral. Meu dia a dia, né, eu me deito de um jeito, no outro dia já tô do outro jeito, sabe, assim, muito agitada, muita coisa assim. Pô, ó, hoje, o que vai acontecer hoje, né? Doença, alguma coisa, sabe, na família, qualquer coisa assim, sabe? Não, saúde mental é de suma importância, que nem dizia o filósofo, né? Mente sana, incorpore sano, né? Então a saúde mental é imprescindível para estudar, para trabalhar, para o dia a dia, né? Então não dá para deixar de lado, né? Saúde mental, saúde é em primeiro lugar, né? O cuidado com a saúde mental é um tema que tem sido muito debatido em função das sequelas deixadas pela pandemia, durante a qual aumentou a procura por psicoterapias online. Essa modalidade de atendimento foi o tema de um estudo da pesquisadora Cleonice Zatti, premiado na Irlanda no ano passado. Conversamos com a orientadora desse trabalho, a professora Neuza Rocha, que também fala de outras pesquisas que têm como foco diversos aspectos da saúde mental. Bom, professor, agradecer a sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente. Queria te perguntar como é que foi essa tua trajetória que te levou até a psiquiatria. Bom dia, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, eu fiz a medicina aqui na URGS, entrei em 1990, terminei em 96. Durante toda a minha vida acadêmica aqui na URGS, fui bolsista de iniciação científica. Então, dou um valor enorme para a iniciação científica. Fui bolsista de iniciação científica do Departamento de Bioquímica, na área de neuroquímica. Depois, fui bolsista de iniciação na neurologia, monitora de psiquiatria. Depois, fiz a residência de psiquiatria no Hospital de Clínicas, mestrado aqui na URGS também, doutorado aqui na URGS também. Com uma parte do meu doutorado eu fiz na Universidade de Edimburgo, na Escócia, trabalhando um estudo em 6 países, em busca de um conceito universal de qualidade de vida para essas 6 culturas. Já comecei então a me interessar desde aquela época por pacientes deprimidos, né? No mestrado eu trabalhei também com uma questão cultural, avaliando e criando um instrumento de qualidade de vida para avaliar crenças espirituais, religiosas e a influência da espiritualidade na qualidade de vida. Entrei então como professora
primeiro como professora da pós-graduação, fiz um pós-doutorado júnior do CNPq, depois pós-doutorado ProDoc da CAPES. Então, logo depois que terminei o doutorado, já entrei como professora da pós-graduação. E isso em 2010. E aí, em 2013, eu prestei o concurso para professora do departamento de psiquiatria e medicina legal aqui da nossa universidade. Então, hoje sou pesquisadora 1B do CNPq e professora permanente do PPG de Psiquiatria e Ciências do Comportamento, que é um PPG nota 7 na CAPES. Recentemente, tu fostes orientadora de um estudo de pós-doutorado que foi premiado como o trabalho que melhor representou o engajamento com saúde pública e psicoterapia na região da América Latina. Como é que foi trabalhado esse estudo? Quais foram as principais informações que ele trouxe? Esse é um estudo muito importante para nós, porque foi um estudo que a gente começou durante a pandemia, que houve toda essa questão da migração dos atendimentos presenciais para os atendimentos online. E, felizmente, a gente recebeu um edital da CAPES e pôde realizar esse projeto. Então, a nossa dúvida na época era o quanto era, e até hoje, né, a gente tem essas dúvidas éticas do quanto que é ético colocar pacientes em atendimento online dentro de um contexto de pandemia, onde a gente teve outros estudos mostrando um aumento significativo dos sintomas depressivos durante esse período. E nesse projeto em específico, esse que ganhou o prêmio, a gente trabalhou com a ideia de conexão social, que a gente observou que, num primeiro momento, embora tenha havido um aumento dos sintomas depressivos na pandemia, não houve um aumento das taxas de suicídio. Então, a gente ficou curioso de saber o que estava acontecendo. E começamos a estudar, então, esse efeito do pulling together, que já tinha sido descrito na literatura, que é o aumento das conexões sociais em situações de guerra e de grandes catástrofes. Então, estávamos vivendo uma grande catástrofe mundial, que foi a pandemia, com a quantidade de mortes. Aqui no Brasil chegamos a ter 4.000 mortes por dia. Então, isso serviu, de certa forma, como um tamponamento para a ocorrência dos suicídios. E aí o que acontece é que, com o andar da pandemia, as forças, vamos dizer assim, tanto de resiliência dos indivíduos quanto das conexões sociais, elas começam a se exaurir e as taxas de suicídio começam a aumentar. Então, um tempo depois, né, quando passa, né, a crise, que começa a aumentar as taxas de suicídio. O que a gente mostrou, então, nesse estudo é uma diminuição do pensamento suicida e das tentativas de suicídio aqueles pacientes que tinham mais conexões sociais. E como que foi um estudo realizado em 6 centros de ensino de psicoterapia aqui em Porto Alegre, em sua maioria serviços públicos, né? Nós trabalhamos num serviço público. O Hospital de Clínicas é completamente, o ambulatório é completamente do SUS. Então, isso vamos dizer assim, nos qualificou para esse prêmio, porque é um prêmio que tem a ver com psicoterapia e engajamento em saúde pública. E qual a importância de receber tamanho reconhecimento? A gente fica muito feliz, né? A gente constrói toda a carreira não buscando, vamos dizer assim, receber prêmios, mas quando a gente recebe, a gente fica feliz, porque também é uma forma de dar um pouco de visibilidade para todo o trabalho que a gente realiza, e o mérito deste trabalho é muito da nossa aluna de pós-doutorado, a Cleonice Zatti, que teve essa ideia, né, de
de avaliar esse efeito. Eu fui apenas a orientadora. E bom, agora passando para outro tópico, há vários estudos e pesquisas tuas envolvendo a pandemia da Covid-19. Como que tu analisa a importância da universidade aprofundar os estudos sobre as consequências psicológicas pós-pandemia? Todas as nossas pesquisas foram feitas no ambiente da universidade. Sem o apoio da universidade, nenhuma dessas pesquisas seriam possíveis. Nós temos um agradecimento enorme, eu tenho um agradecimento enorme à URGS, a universidade que me formou e que me dá todo esse espaço para fazer todas as pesquisas. A URGS e o Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas teve um papel fundamental na nossa comunidade de prestar todo o atendimento para as pessoas vítimas de Covid e a gente se deu conta que também as questões emocionais precisariam ser tratadas e avaliadas. E a universidade teve um papel fundamental e continua tendo, porque esses estudos continuam, a gente continua trabalhando nessa mostra. Tivemos um mérito importante de nos darmos conta que estávamos vivendo um momento único que valia a pena registrar e avaliar o que estava acontecendo. Essa amostra ela está sendo seguida, é um estudo longitudinal, que agora, então 4 anos depois, a gente tem estamos avaliando algumas questões. Agora, no próximo mês, um outro aluno vai defender um mestrado com essa amostra da pandemia, mostrando, a gente avaliando as características da personalidade que podem ter influenciado na adesão às medidas de proteção. Porque como, infelizmente, o nosso governo anterior, né, não teve a organização necessária de adequar medidas claras, coletivas, nós, indivíduos, ficamos à mercê de, vamos dizer assim, cada um de nós tomar a melhor decisão no melhor interesse do coletivo. Então, a gente ficou interessado nessas características individuais que fizeram com que as pessoas aderissem ou não às medidas de proteção. Então, nós mostramos que as pessoas menos impulsivas, mais extrovertidas, tinham mais tendência a aderir às medidas de proteção do Covid-19. E agora a gente vai ver outras coisas, o que ficou da pandemia, né? Porque acho que cada um de nós tem alguma memória relevante. A gente tem um estudo muito interessante com as crianças também, um estudo que em colaboração com a minha irmã gêmea, que também é professora aqui da universidade, só que é do departamento de pediatria, avaliando a qualidade de vida das crianças na pandemia, que foi uma grande preocupação nossa também, mostrando a mudança do comportamento e estilo de vida e aumento do uso de telas durante a pandemia. Agora, passando para outro tópico novamente, um dos teus atuais trabalhos, ele procura testar novos modelos de estadiamento da depressão. Explica pra gente o que é esse conceito e como tem sido feito esse estudo. Essa questão é extremamente relevante, porque eu tenho estudado muito também os transtornos mentais graves de pacientes internados na nossa unidade de internação psiquiátrica no Hospital de Clínicas. E chega uma hora que a gente começa a pensar que a gente tem que fazer alguma coisa para prevenir esse desfecho. Então, o modelo de estadiamento ele vem muito dentro dessa perspectiva. Então, a gente começa a tentar trazer alguma perspectiva
de entender melhor a depressão, que não seja exclusivamente avaliar a gravidade de sintomas. Se a gente for pensar assim, entendendo a depressão como, vamos dizer assim, um transtorno que pode ter um comportamento como qualquer outra doença médica, por exemplo, na oncologia, para a gente entender o prognóstico também de uma neoplasia, de um câncer, a gente tem um modelo de estadiamento. E os transtornos mentais, só agora, mais recentemente, é que está se preocupando com essa questão do estadiamento. Se eu estou deprimido, em que estágio estou dessa doença, para eu poder planejar as intervenções e inclusive o prognóstico. Então, esse modelo de estadiamento que nós estamos estudando, ele tem níveis pré-sintomáticos, vamos dizer assim, pessoas que já estão em risco de desenvolver depressão, mas a nossa amostra que nós estamos estudando é de pacientes graves, então pacientes que já desenvolveram a depressão a partir do seu primeiro episódio. E a gente está avaliando, então, a qualidade de vida, a gravidade da doença, para tentar também incluir nesse modelo de estadiamento, que não foi criado por nós, foi criado por uma colega nossa, colaboradora nossa da Universidade de Firenze, que até um dos nossos alunos agora irá fazer uma menção para conhecer o serviço deles lá. Eles estadiam a doença a partir de variáveis clínicas, né? Eu, desde o início da minha formação acadêmica, sempre estou preocupada com a perspectiva do paciente. Então, nesse estudo do nosso aluno de doutorado, o Bruno Carniel, a gente está interessado em propor, então, que seja incluído nesse modelo de estadiamento também a perspectiva do paciente, através da variável de qualidade de vida que a gente tem estudado há muitos anos. Então, seria mais ou menos isso, né? E daí, daqui um pouco, a gente poder também testar esse modelo numa amostra menos grave. O projeto do Deu Pra Ti Baixo Astral, que é um projeto já focado mais na prevenção. Então, a gente quer pegar jovens da comunidade de 18 a 24 anos que estão nos estágios pré-sintomáticos e sintomáticos leves, de leve a moderado, para poder também entender como que esse modelo ele vai identificar esses jovens, e esse projeto já é um projeto de intervenção. A gente vai fazer uma intervenção para prevenir depressão na comunidade, porque a gente começa a ficar com uma sensação que a gente está enxugando gelo, né? E a gente quer não deixar que esse gelo se forme, né? Essa é a nossa ideia agora. Em outra pesquisa, tu trabalhas com a associação entre síndrome metabólica, marcadores inflamatórios e mortalidade em pacientes. Como tem sido feito esse estudo também? Esse estudo é um estudo muito relevante, na minha modesta opinião, de quem está organizando esse estudo já há bastante tempo. Então, a gente tem essa amostra da internação psiquiátrica. A gente começou a avaliar esses pacientes em 2011, de 2011 a 2013. Então, são 10 anos, mais de 10 anos que a gente está acompanhando esses pacientes. E tem uma parte da minha vida acadêmica que é muito voltada para essa questão da neurobiologia, os marcadores biológicos e marcadores de doença mental grave. Tá? Então, a gente começou a pensar que variáveis poderiam estar associadas com a mortalidade desses pacientes 10 anos depois. Então, a gente foi atrás dos registros de óbito, através da Secretaria Estadual da Saúde, dos registros de óbito desses pacientes que fizeram parte da nossa amostra basal. E como a gente tinha sangue
armazenado desses pacientes, a gente avaliou também os marcadores de síndrome metabólica. Essa é a tese de doutorado de uma outra aluna minha, a Luísa Burim, que vai estar defendendo a tese dela semana que vem. E a gente viu uma associação, a gente viu que, infelizmente, os nossos pacientes morrem cerca de 10 anos antes do que a média da população. A gente encontrou 20% de óbitos nessa amostra, o que está acima do que se tem na literatura, e a gente viu essa associação da síndrome metabólica com mortalidade. A gente tende a pensar que os pacientes psiquiátricos vão morrer de suicídio, que seria a principal causa de morte dos pacientes graves, e não é a principal causa de morte. Claro que eles se suicidam mais que a população em geral, mas a principal causa de morte deles, na nossa amostra, são doenças cardiovasculares. E que a gente não sabe dizer o quanto que esse risco aumentado é por conta da gravidade da doença psiquiátrica, o quanto tem relação com as medicações que eles fazem uso. Então, isso é ainda uma dúvida que o nosso estudo ainda não conseguiu, vamos dizer assim, responder completamente. Que bacana. E tu está também envolvida num projeto que a gente já mencionou antes, o Deu Pra Ti Baixo Astral. Como tu avalia a importância hoje de ser debatida a saúde mental entre os jovens? Olha, eu vou te dizer que quando eu entro aqui nesse prédio da arquitetura que fez parte da minha juventude, passei aqui nesse ambiente dos meus 18 aos meus 25 anos, eu fico muito triste de pensar que os nossos jovens estão adoecendo mentalmente. E eu não consigo olhar para isso e não fazer nada. Então, esse projeto, ele tem essa, vamos dizer assim, essa ideia da gente, como pesquisador, tentar propor alguma intervenção para melhorar a saúde mental desses jovens. Os jovens merecem ser felizes. Os jovens têm que ser felizes. A melhor fase da vida da gente é a juventude, onde a gente constrói as principais memórias, a gente faz os melhores vínculos que a gente vai levar para o resto da vida. E eu fico triste e apavorada e acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E estou tentando fazer a minha parte para ajudar, que a gente não pode conviver, que a nossa cidade tem os maiores níveis de depressão e que no mundo os jovens de 18 a 14 anos são aqueles que têm os maiores níveis, a maior prevalência de depressão. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu gostaria de mudar o mundo, tá? Já que eu não posso mudar o mundo, eu vou fazer a minha parte de mudança nesse mundo que tá meio estranho para jovem viver. Essa que é a minha impressão. Esse mundo tá meio estranho. Tá meio diferente. Tá meio difícil para esses jovens sobreviverem. E eu acho que a gente tem que apoiá-los de alguma forma. Essa é a minha ideia. Bom, professora, chegamos ao final, né, da nossa entrevista. Dizer que foi uma honra para a gente ter a senhora aqui conosco e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de ter vindo aqui hoje. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês.